Fala pessoal, meu nome é Daniel Melo e hoje eu vou te ensinar a fazer esse efeito muito louco que é o efeito de glitch. Porém eu não vou ensinar a fazer esse do vídeo, tá gente? Eu vou ensinar a fazer numa logo. Por quê? Esse do vídeo aí já é feito automaticamente pelo meu Galaxy S10 através de inteligência artificial. A gente tem visto aí uma tendência de ter esse efeito, né, de glitch em logos, em coisas assim. E eu tô fazendo a logo do meu canal, como eu falo de tecnologia e tal, eu adoro os anos 80, adoro os anos 90, aquele negócio do VHS e tal, 3D. Então eu adaptei meu logo para esse estilo glitch, e aí eu custei, vou falar a verdade, custei acertar. E assim que eu acertei, eu cheguei a uma conclusão, eu acho que eu vou ajudar algumas pessoas que também querem produzir esse efeito, mas a entender como que esse efeito ele acontece sim no VHS, e como que a gente consegue reproduzir isso usando o Adobe Illustrator. Então fica no vídeo que vai ser muito interessante, porque nós vamos aprender aí a criar esse efeito tão legal. Eu pelo menos adoro esse efeito. Vamos lá! Então pessoal, antes de começar o tutorial, já vou pedir que você se inscreva, deixa seu like, curta, compartilha, manda para aquele seu amigo que tá doido para fazer esse efeito e não sabe como é que é, e segue o jogo. Vamos lá que vocês estão doidos para ver o tutorial. Eu tô aqui no meu desktop, eu vou abrir o Adobe Illustrator, que na minha opinião é o programa melhor para edição de imagens. Tem um link aí na descrição que você pode fazer um teste por 7 dias. E se você vier assinar, eu ganho uma pequena comissão que vai ajudar muito o canal. E você não perde nada com isso, beleza? Então se você quiser assinar depois e tal, você estará ajudando o canal, sem eu mesmo ter sido ainda, né, porque a gente precisa de 1000 inscritos e tal, tudo para poder monetizar o canal. Como eu ainda não monetizei, é um jeito aí de vocês apoiarem o nosso canal. Bom, vamos lá. Eu separei aqui, na verdade não separei nada, eu vou criar um arquivo do zero e a gente vai fazer juntos, tá? Vou criar um arquivo do tipo web, poderia ser um arquivo tipo impressão, que você iria usar o esquema de cores CMYK, porém o RGB também dá certo, né? Principalmente porque esse tipo de logo é usado muito em coisa digital e coisas da internet, e eu tô criando isso para o YouTube, então né, faz sentido criar aí no web, mas você poderia criar com o CMYK, você usaria algumas cores que talvez seriam um pouquinho diferentes por causa da questão de ser cores de tela ou cores de impressão, mas no final das contas a estratégia para criar esse efeito é a mesma, então nada muda. Como no canal de Melo eu falo sobre tecnologia, então a minha ideia foi criar uma logo meio cyberpunk, meio anos 80 aí, modernizada, com esse efeito glitch, que é tipo um efeito que eu adoro porque lembra uma época onde a tecnologia teve uma ascensão muito grande, que foi a época que se lançou o microcomputador, que é esse computador que você usa em casa, que nós tivemos bastante inovação na área de telefonia, comunicação, lançamento da internet, tudo aí entre os anos 80 e 90. Então eu queria trazer essa pegada para o meu canal e aí eu criei essa logo para reproduzir isso aí. Também vocês podem ver que alguns aplicativos, igual o TikTok está usando, e outras marcas também, inclusive esse enfeite da Samsung aí não é à toa, porque realmente está na moda. Vamos lá, então vou começar aqui digitando o nome do meu canal, né, para poder ter uma modernidade. Eu escolhi a fonte Aviano, essa fonte veio do Adobe Fonts, lá você pode escolher as fontes e assim que você ativa ela já vai direto para o seu programa, o que, sim, é fantástico, incrível, parece uma coisa de outro mundo. Mas você vai lá no site, encontra a fonte que você quer, clica em ativar fonte e quando você abre o programa já está lá. É mais um motivo para você testar isso. Se você entrar no meu link, você pode testar por 7 dias. Tem acesso a tudo isso quando você está pagando a mensalidade. E essas fontes, elas são fontes que seriam caríssimas se você não tivesse essa assinatura. E a licença dela é tanto pessoal quanto comercial. Então o que é mais legal ainda, super stonks. A ideia do glitch é o seguinte. Como que o glitch acontece, né? Quando eu tenho um objeto, vocês vão ver que tem esse contorno vermelho e azul. E no meio tem a cor que deveria ser. Por exemplo, nesse caso aqui é o preto. Mas nós vamos fazer aqui o branco no preto, igual esse controle aqui, lá na tela. Então o que acontece? No final das contas, o que você tem que pensar é o seguinte. Para criar esse efeito de um jeito que fique bem legal, esse efeito que dá é a soma, vamos falar assim, é como se aquele preto tivesse bugado mesmo. Então, de um jeito vazou a cor azul de um lado e vazou a cor vermelha do outro. E a parte preta, ela não vai estar completa, ela vai estar incompleta, porque ela é o resultado da soma dessas duas cores que estão aí.
Então essa é a lógica que você vai ter que entender para você criar esse efeito de maneira fácil. Primeira coisa que eu fiz, eu pensei o seguinte, você pode fazer de várias formas, por exemplo, com o glitch saindo daqui e daqui, e aí você usa as cores. Deixa eu pegar as cores aqui, a cor azul e a cor vermelha. Coloca aqui para o fundo, as duas são atrás, né? Em teoria. Coloquei aqui. A impressão que dá, se você olhar a primeira vez, você acha que deu certo o efeito. O efeito não fica tão bom assim quando você faz dessa forma. Se você observar, por exemplo, a logo do TikTok, ele faz exatamente essa soma dessas duas coisas. Quando elas passam entre elas, que forma o preto. No caso deles, acho que é até branco, na verdade é branco no fundo preto, que eu também vou fazer aqui, mas é bem fácil. Então, olha só, a questão é a seguinte, eu tenho que pegar e descobrir onde é que é a soma dos dois. Para isso, eu gosto muito de usar o Pathfinder. Eu vou converter todo esse texto aqui em curvas e vou usar o resultado, eu vou pegar a interseção dos dois e descobrir. Então vamos lá, primeiro eu vou clicar em objeto, expandir, né, para transformar o texto em linhas, em curvas, né, ou vetores, como é que você queira chamar isso. E aí ele vai ficar assim. Se você observar, o preto na verdade vai ser, vocês conseguem ver isso aqui, ó, esse caminho mais fino seria o preto, que é a interseção entre o azul e o vermelho. Se eu pegar aqui o azul e o vermelho, eles têm essa interseção. Eu vou usar essa ferramenta que chama interseção e vou pegar o resultado. Só que como aqui eu estou comparando formas que estão separadas dentro de um grupo, eu tenho que desagrupar elas. Então Ctrl Shift G ou então botão direito. Deixa eu agrupar de novo só para mostrar. Aí seria o botão direito, tem gente que gosta de ir por aqui. Desagrupar, né? Ou Ctrl Shift G. Então vou desagrupar por aqui para vocês verem. E aí tá aí desagrupado. Se eu pegar aqui os dois aqui, fizer a interseção dele e depois eu faço a interseção desse aqui, e aí eu faço a interseção desse aqui, e a interseção desse aqui, e a interseção desse aqui, eu tenho o resultado do preto que eu queria. Só que vocês viram que eu perdi eles porque eu fiz isso direto. Mas vamos lá, eu vou voltar com eles aqui, e dessa vez eu vou fazer uma cópia e fazer isso com a cópia, né? Aqui eu já soltei os grupos, vou fazer a interseção aqui, interseção aqui, interseção aqui, interseção aqui, interseção aqui. Vou colocar isso de preto e vou subir. Deu certo. A diferença é que ficou um pouco diferente da primeira que eu fiz, eu deixei um pouco mais passando em cima uma da outra, né? Vocês veem que não tem nenhuma transparência aqui, é completamente sólido, mas quando você tira o zoom, dá esse efeito super maluco de glitch. Então essa que é a ideia. Então é esse tipo de pensamento que você vai ter que ter, de que passou uma em cima da outra, gera o resultado que a gente esperava, que era o preto. Mas como é um glitch, é um bug, ele vai estar ali glitchado. Daqui dá para você ver. Na minha opinião, funciona melhor no fundo preto, mas é lógico que você vai querer ter o fundo branco também para você trabalhar isso aí de várias formas no seu branding, né? Eu não gosto de colocar o fundo completamente preto porque eu acho que perde o efeito, sabe? Eu gosto de colocar ele um pouquinho mais claro, mais pro cinza assim. E aí depois eu pego essa parte que tá preta aqui e coloco branca. E aí eu gero o efeito glitch. Eu sei que existem outros tutoriais que ensinam de outras formas, mas que não fica tão legal, não dá essa sensação mesmo de até um pouco de gastura, de que é aquela sensação que tem quando você olha a logo da TikTok, ou então quando você está assistindo um VHS ou um vídeo com esse efeito no fundo. Então assim, eu acho que com esse método que eu ensinei de pegar ali e usar o Pathfinder, tá? Se o Pathfinder não estiver aparecendo na sua tela, você vem aqui em janela e clica aqui em Pathfinder, ou então usa o atalho Shift Ctrl F9. Então, o que é essa interseção, essa ferramenta de interseção? Eu adoro usar o Pathfinder, eu sou muito preguiçoso para desenhar, então eu uso muito formas e mesclo elas e faço, e no final dá muito certo para criar ícones. Bom, talvez você não saiba, mas eu não sou designer, né? Eu sou formado em publicidade, mas eu trabalho muito mais com interface de usuário do que com design em si, apesar de eu estar fazendo esse tutorial de logo. Mas assim, essa questão assim para mim de usar o Pathfinder, para mim é muito importante, porque como eu trabalho muito com formas, com coisas assim, acaba que eu fiquei muito mais acostumado a usar esse Pathfinder de uma forma meio preguiçosa, vamos falar assim, mas que agita muito
nesse sentido. Eu consigo fazer, por exemplo, um resultado desse muito mais rápido do que se eu fosse fazer na mão ou de alguma outra forma. Então vocês viram aqui dessas interseções, né, que a gente fez, gerou esse efeito aí maluco, e aí a gente criou esse tridimensionalidade. Eu vi que aí você tem alguns ajustes que eu vou ter que fazer aqui, por exemplo, né, passar esse vermelho aqui para trás, talvez, porque eu acho que ele faria mais sentido assim. Acho que aí fica mais legal, porque não fica passando por cima do azul, né? Eu não sei se vocês repararam que estava passando. E aí fica esse efeito aí maluco de glitch, né? De bugado, de uma coisa assim, meio retrô, dos anos 80, 90, que agora já é retrô, né? Como o tempo passa rápido. Então esse é o tutorial de hoje. Espero que você tenha aprendido algo interessante nesse vídeo. Deixa seu like, curta, compartilha, manda para os amigos e até o próximo vídeo. Valeu!